amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo sobre a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que neste sábado teve a complementação então da terceira fase. Agora sobraram apenas 16 equipes para já disputar as oitavas de final. Hoje, no domingo, já começa as oitavas de final. Vamos ver então tudo o que aconteceu nessa terceira fase, principalmente nos jogos de ontem, nos jogos de sábado, nesta Copinha. E no final do vídeo eu vou mostrar para você, amigo torcedor, quais são as 5 equipes da Copinha que venceram todas as 5 partidas e continuam aí na briga pelo campeonato. Então fique até o final que tem muita informação para você. Vamos aos jogos. Dando uma passadinha rápida aqui nos jogos de sexta-feira, né? Onde foi a abertura dessa terceira fase. O Bahia passou pela Votuporanguense, o Mirassol passou pelo Sport, o Fluminense passou pela Ponte Preta e o Santos passou pela Ferroviária nos pênaltis. Ainda na sexta-feira, Novo Horizontino passou pelo Grêmio e o América Mineiro passou pelo Falcon. O Botafogo do Rio de Janeiro classificou-se em cima do Taubaté e o Resende eliminou o Corinthians. Eu tô passando rápido porque esses jogos aí nós já falamos no vídeo de ontem, né? No vídeo de sábado. Agora sim, os jogos deste sábado. Olha só, começamos com este aí, ó. Desportivo Brasil e IAP do Maranhão. Esse time maranhense que deu o que falar nessa Copinha. Jogo lá na cidade de Porto Feliz, na casa do Desportivo Brasil. As duas equipes já haviam se enfrentado na fase de grupo e o time maranhense havia vencido por 1-0. O IAP havia vencido por 1-0. No jogo deste sábado, o time da casa saiu na frente aos 29 minutos do primeiro tempo e o IAP empatou aos 40 do segundo tempo. Só que nos pênaltis, o IAP perdeu a última cobrança, todo mundo acertou. Na última cobrança, o IAP perdeu, o goleiro do Desportivo defendeu e o Desportivo Brasil, então, está classificado para as oitavas de final. Mas parabéns ao pessoal do IAP aí, mostrou muita força, muito futebol, o pessoal lá do Maranhão, do IAP. Seguimos com o segundo jogo deste sábado, onde Retrô e Cruzeiro se enfrentaram lá na cidade de Itapira. O Cruzeiro saiu na frente num gol bizarro, olha só, amigo torcedor, aos 40 minutos do primeiro tempo. Eu acho aí que foi mais um erro do goleiro do que do lateral aí que atrasou a bola. Um gol incrível, 1-0 aí para o Cruzeiro. E no início do segundo tempo, o Cruzeiro fez mais um e aí foi só administrar, passou sem grandes problemas pela equipe do Retrô. As duas equipes já tinham se enfrentado na fase de grupos e o placar foi o mesmo, 2-0 para o time mineiro. Próximo jogo, São Paulo e São Caetano. Na verdade, esse foi o último jogo de sábado, né? Lá no sábado à noite, mas a gente mostra aqui como o terceiro para seguir o chaveamento correto aí da tabela. Jogo lá em São Caetano, o tricolor saiu na frente logo com 1 minuto de jogo e aí não demorou muito, marcou o segundo gol, 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo ainda marcou mais um, 3-0 para o São Paulo. Passa também sem grandes dificuldades pela equipe do São Caetano, já havia vencido o São Caetano na fase de grupos e segue muito bem na Copinha a equipe tricolor. Agora o próximo jogo, Osasco Audax contra Vasco da Gama, grande jogo, o time do Audax, esse jogo foi lá em Osasco, na casa do Audax, e o time do Audax saiu na frente logo no início do primeiro tempo. O Vasco desperdiçou um pênalti, mas no final ainda da primeira etapa teve outro pênalti assinalado e aí sim conseguiu converter e empatar a partida. O jogo terminou assim, no segundo tempo não teve gols e nas penalidades o time do Audax estava na frente até cobrar com tentativa de cavadinha
que não deu certo. Veja aí, amigo torcedor, mais um lance daqueles incríveis na copinha. E aí o Vasco marcou em seguida, empatou as cobranças de pênalti e na quinta cobrança o time do Audax perdeu de novo e o Vasco converteu. E assim o Vasco se classificou para a próxima fase, mas o Audax também deixou uma boa impressão, jogou muito bem essa copinha, um time de bom toque de bola, garotada bastante entrosada. Parabéns ao pessoal do Osasco aí, e o Vasco continua muito bem na competição, segue em frente. Portanto, o Desportivo Brasil vai pegar o Cruzeiro nas oitavas de final e o São Paulo pega o Vasco da Gama nas oitavas de final. Depois eu vou mostrar certinho para vocês todo o chaveamento das oitavas. Vamos seguir com os outros jogos deste sábado. Tivemos Internacional e Portuguesa. Lá em Santana de Parnaíba, Internacional e Portuguesa fizeram um jogo nervoso e que terminou sem gols. Após o empate aí sem gols, o atual campeão da Copinha se deu melhor e conseguiu a sua classificação nos pênaltis. Os jogadores do Inter foram comemorar, provocaram lá a torcida, aí os jogadores da Portuguesa não gostaram e formou-se uma confusão ali no final do jogo, cenas lamentáveis, mas que logo também já foram apaziguadas. A Portuguesa fica pelo caminho e o Internacional continua com o sonho aí de defender o título conquistado na última Copinha. Quem vai enfrentar o Internacional é a equipe do Palmeiras, o Palmeiras que enfrentou lá em Diadema a equipe do Atlético Goianiense e não teve dificuldades para vencer aí o Dragão. Com 15 minutos de jogo, o Verdão já estava com 2-0 no placar. No segundo tempo marcou mais um através de um pênalti e foi só administrar. Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0. O Palmeiras está nas oitavas de final e vai pegar a equipe do Internacional. Seguimos com os últimos jogos deste sábado. Flamengo e Oeste, olha só, voltaram a se enfrentar lá em Barueri. Que jogo lá em Barueri, amigo torcedor. Oeste jogando em casa, mas de azul nesse jogo, bateu o grande Flamengo por 2-0. Os gols marcados aí no segundo tempo. Os times já tinham se enfrentado na última rodada da fase de grupos, quando o Oeste fez 3-0 e o Flamengo naquela oportunidade foi buscar o placar e conseguiu empatar aquele jogo em 3-3. Mas dessa vez não deu para o Mengão aí, o Oeste fez 2-0 no segundo tempo e garantiu a classificação para as oitavas de final. O Flamengo fica pelo caminho. E olha só quem vai enfrentar a equipe do Oeste nas oitavas de final, a equipe do Canaã da Bahia, que venceu a equipe do Juventus. Esse jogo lá na Rua Javari, as duas equipes já tinham se enfrentado na fase de grupos também, e o Juventus ganhou por 3-1. O Juventus havia ganho por 3-1. Só que neste sábado, o jogo equilibrado lá na Rua Javari, 0-0, parecia que ia para os pênaltis, só que nos acréscimos, 47, 48 minutos do segundo tempo, Vitor Manuel testou firme e marcou o gol histórico desse time do Canaã, lá da cidade de Irecena, Bahia, fundado em 2018, fazendo muito sucesso, time oriundo aí de um projeto social, de uma igreja evangélica, um trabalho muito interessante do pessoal lá de Irecena, Bahia, e o Canaã fazendo história, está entre os 16 principais clubes aí da Copinha em 2022. Agora então, os confrontos já das oitavas de final. Olha só, nesse domingo, hoje, já teremos esses jogos aí, ó. Bahia contra Mirassol, Fluminense contra Santos. Que grande jogo! Fluminense, Santos, Bahia e Mirassol. Quem vencer aí se enfrentam nas quartas de final. Novo Horizontino enfrenta o América Mineiro e o Botafogo pega o Resende. Quem vencer também se enfrentam nas quartas de final. Esses jogos deste domingo.
Na segunda-feira, a complementação dessas oitavas de final com Desportivo Brasil pegando o Cruzeiro e o São Paulo enfrentando a equipe do Vasco. Quem vencer se enfrentam, nas quartas de final. Internacional contra Palmeiras, outro jogão dessas oitavas. E Oeste contra Canaã, as equipes que vencerem se enfrentam nas quartas de final também. Agora os gols da Copinha já foram marcados, 681 gols em 240 jogos, uma média de 2,84 gols por partida. E agora sim, vamos ver as equipes que estão 100%. A primeira equipe 100% é o Mirassol, venceu todos os jogos, o Taguatinga, o Confiança, o Sport, eliminou o Atlético Mineiro e depois eliminou o Sport jogando pela segunda vez com o time lá de Pernambuco. Outro time 100%, o Fluminense, ganhou do Jacuipense, ganhou do Fast Clube, ganhou da Matonense, eliminou a Francana e eliminou a Ponte Preta, sempre marcando aí 3 gols, a não ser no primeiro jogo que marcou só um gol. Depois, outro time 100%, outro time do interior de São Paulo, o Novo Horizontino, venceu a União Iacanga por 4-1, venceu o Santa Cruz por 2-1, goleou por 5-0 União ABC, venceu o Castanhal por 2-1 já na fase do mata-mata e eliminou o Grêmio por 2-1 aí na terceira fase, Novo Horizontino fazendo também uma campanha incrível. Mais um time 100%, o Cruzeiro, o time que não tomou gol ainda na competição, 5-0 no Palmas, 2-0 no Retrô, 3-0 no Itapirense, 1-0 no RB Bragantino e 2-0 agora contra o Retrô. Campanha quase que perfeita da equipe do Cruzeiro. E mais um time 100% que é o São Paulo. Ganhou de 2-0 do CSE da Alagoas, 5-0 do Desportivo Perilima, 2-1 do São Caetano, eliminou o Sport Clube São Bernardo vencendo por 3-0 e venceu agora o São Caetano novamente vencendo por 3-0. Comparando essas 5 equipes, olha só, quem está na frente aí é o São Paulo no saldo de gols, marcou 15 e sofreu 1, tem 14 gols de saldo. Depois Mirassol e Cruzeiro com 13 gols de saldo, só que o Mirassol marcou mais. Depois o Novo Horizontino com 11 gols de saldo e o Fluminense com 10 gols de saldo. Mas a verdade é que essas 5 equipes estão fazendo um trabalho fantástico, já fizeram 5 partidas e venceram todas elas. E tem ainda Vasco da Gama, Palmeiras, Internacional, enfim, equipes que também estão fazendo um belo trabalho aí na Copinha. Então é isso, amigo torcedor, eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando, da qual você achou interessante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, isso ajuda aí na divulgação do vídeo no YouTube e mais pessoas podem ver este vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, amigo torcedor, faça parte do nosso time, é sempre muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, você é sempre bem-vindo a fazer comentários aí no canal, dê a sua opinião, dê a sua crítica, faça o seu comentário, a gente tenta responder o mais rápido possível. Muito obrigado, amigo torcedor, e até o próximo vídeo.